Olá, meu nome é Weberton Figueiredo. Nós estamos falando a respeito do método utilizado pelos socialistas radicais para infiltrar a sociedade e para transformar a sociedade. No vídeo anterior nós falamos como que Mao Zedong na China, como ele fez para poder transformar a sociedade chinesa e como que nos Estados Unidos e na maior parte dos países da América Central e da América do Sul, como que o socialismo tem entrado, tem destruído a sociedade. E nós vamos falar hoje a respeito da escola. A educação infantil foi estabelecida nos Estados Unidos, na verdade, sempre houve a educação infantil nos Estados Unidos. A educação nos Estados Unidos, desde bem do início, na realidade, a razão pela qual os Estados Unidos teve o seu início, teve a sua história, foi porque os Pilgrims, os primeiros cristãos calvinistas reformados que chegaram aqui nos Estados Unidos, eles fugiram da Inglaterra, porque na Inglaterra eles não tinham a oportunidade de ensinar os filhos os ensinamentos de acordo com o ensinamento judeu-cristão. E eles saíram fugidos da Inglaterra, foram para a Holanda e o governo da Inglaterra foi perseguindo eles, perseguindo as famílias, e eles tiveram que fugir para o Novo Mundo, que foi aqui nos Estados Unidos, inclusive foi num lugar bem perto de onde nós estamos transmitindo. Eles vieram, chegaram aqui e foi então que começou a história dos Estados Unidos. Então a educação nos Estados Unidos infantil é alguma coisa de muito interesse. E por que é tão importante a educação infantil? O objetivo principal do socialismo para poder destruir a sociedade é dar início ao processo quando a criança ainda é jovem. Eu acredito que em outros países da América do Sul, no Brasil e em outros países da América do Sul, isso já acontece. Aqui nos Estados Unidos o processo foi talvez mais demorado um pouco, mas o que eles fizeram, eles controlaram o professoriado, eles controlaram os professores através da união, através do sistema de unificação dos professores. Eles então entenderam que através do controle dos professores eles podem doutrinar as crianças desde pequena. Aqui nos Estados Unidos, depois do último regime, nós falamos de regime porque não foi um governo, no último regime do presidente Barack Obama, todo o avanço que teve do socialismo nas escolas nos últimos 30 anos, o Obama conseguiu fazer em 8 anos o que todos os outros que vieram antes dele não conseguiram fazer praticamente durante toda a história dos Estados Unidos. Ele aplicou uma maneira tão radical nas escolas, de maneiras que até a própria população assustou com a forma que ele estava introduzindo os ensinamentos para as crianças. Para que você possa ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, e principalmente em Chicago, de onde o presidente Barack Obama veio, ele introduziu, primeiro em Chicago, como um teste, como uma experiência, eles introduziram para a criança com menos de 5 anos a respeito daquilo que a gente fala de LGBT. Eu não sei, acredito que no Brasil também seja, em que outros países da América Latina também seja, do LGBT. Eles começaram a introduzir para as crianças de 5 anos a respeito do relacionamento sexual e do relacionamento amoroso entre pessoas do mesmo sexo, tá? Crianças de 5 anos, porque eles acreditaram que fazendo isso eles iriam eliminar o preconceito. Olha bem, veja bem, a maneira como eles apresentam é de uma maneira bonita e bacana. Você olha e fala assim, que coisa boa, acabar com o preconceito. Ninguém gosta de preconceito, não é verdade? A coisa mais terrível que alguém pode ser hoje em dia é preconceito. Uma pessoa que tem preconceito na nossa sociedade, ele é pior do que um assassino. As pessoas lincham eles na rua porque eles têm preconceito. É novamente um outro golpe usado pelos esquerdistas e pelos comunistas, né, pelos socialistas radicais, para que eles possam dominar a sociedade. Porque a partir do momento em que você não concordar com qualquer coisa que eles fizerem, ou que você se levantar para contradizer aquilo que eles fizerem,
eles vão chamar você de radical e vão chamar você de preconceituoso, você está fazendo isso porque você tem preconceito, e aí toda a sociedade vai ver você como uma pessoa não grata e você vai ser descreditado e ninguém vai dar crédito àquilo que você fala. Então, o que ele fez foi isso, ele passou a introduzir essas coisas dentro de todas as escolas do país. Os nossos filhos que têm que frequentar as escolas públicas, aos 5 anos de idade, eles são expostos ao movimento do LGBT, ao movimento homossexual, do movimento gay. Mas isso não é só isso. Ainda vem muitas outras coisas. As outras coisas que eles fazem, eles colocam um ódio nas crianças pelo próprio país, porque eles acreditam que a única forma deles transformarem a sociedade é se as crianças passarem a odiarem o país. E quando as crianças passam a odiar o país, eles já crescem com a intenção de mudar tudo aquilo que veio anteriormente, causando então desrespeito pelos pais, em primeiro lugar. Uma criança nas escolas, se ele chegar para um professor e falar com o professor qualquer coisa que tenha acontecido dentro da casa dele, o governo manda as polícias sociais, na verdade, as polícias sociais para ir lá e prender o pai, prender a mãe e muitas vezes remover as crianças de dentro da própria casa. Nós temos visto muitos lares sendo destruídos aqui na nossa região, em volta da gente aqui por perto. Por quê? Porque eles usam as crianças e colocam as crianças contra os pais e as crianças então passam a ser a polícia do Estado dentro das casas. A maneira como eles conseguem atingir esse objetivo, eles usam raros casos onde crianças são abusadas, tá? Eles usam casos que são raros acontecer. Por exemplo, às vezes acontece um caso de um pai ou de uma mãe que abusa de uma criança, aí eles reportam aquilo na mídia e toda a mídia repete o mesmo acontecimento como se isso fosse uma coisa natural de acontecer dentro dos lares. Mas não é. É uma maneira que eles arrumaram para poder destruir a família, alcançar o domínio sobre a educação e dessa forma eles conseguem então introduzir as ideias comunistas na criança. E quando a criança cresce, então, eles são capazes de votar e quando eles vão escolher os seus líderes, eles escolhem os líderes que são líderes comunistas e líderes socialistas. E então, com isso, trazendo não somente a destruição da família, mas também a destruição de toda a sociedade. Continue nos assistindo, assine aí embaixo, tá? Para você poder receber notificações quando nós lançarmos os nossos próximos vídeos. Novamente, obrigado. Meu nome é Weberton Figueiredo e nós somos Life University.